Plutão em trânsito na quarta casa. Quarta casa. O IC e a quarta casa marcam a parte da carta que está mais embaixo. Quando Plutão transita por aqui, é hora de olhar para as profundezas do eu. Em qualquer ponto desse trânsito, mas especificamente quando ele cruza o IC pela primeira vez e penetra a quarta casa, podemos nos sentir mais introvertidos do que o normal. Nada há de errado ou patológico nisso. Ficarmos sós nessa época pode ser necessário para facilitar a espécie de metamorfose psicológica que esse trânsito anuncia. O cruzamento do IC por Plutão é a oportunidade de efetuar uma nova partida, um novo começo de vida. E, mesmo se não estivermos conscientes de uma necessidade interior de mudança e progresso, os acontecimentos nos introduzirão a isso. A quarta casa é tradicionalmente rotulada como a casa do lar da alma e das raízes do ser. Representa o lar, os tipos de atividades que acontecem em seu interior e, em um nível mais profundo, também descreve muito a respeito de nossos condicionamentos de infância, dos efeitos que o lar paterno tem sobre nós e como podemos ter sido influenciados por nossos ancestrais. A quarta casa também significa pai ou mãe, dependendo qual deles o astrólogo sente adequar-se com mais precisão à casa. A influência de Plutão em trânsito através da quarta casa pode se fazer sentir em qualquer uma dessas esferas. O que acontece no início da nossa vida deixa uma profunda impressão. Podemos não ter uma noção consciente disso, mas trazemos essas impressões de infância conosco e elas continuam a influenciar a nossa percepção e a maneira pela qual vivemos os acontecimentos, até mesmo na idade adulta. Em outras palavras, nossa maneira de ver e avaliar o presente é muitíssimo condicionada pelas nossas lembranças conscientes ou inconscientes daquilo que aconteceu no passado. Quando Plutão transita pelo IC e pela quarta casa, os efeitos dos condicionamentos de infância são revelados à luz do dia. Revivemos problemas de infância, seja através do relacionamento que atualmente temos com nossos pais, seja através da interação com aqueles com quem temos um contato próximo durante esse período. Crenças e afirmações profundamente enraizadas que temos sobre a vida e sobre nós mesmos vêm à tona, revelando o que está operando nos recessos interiores do nosso ser. Se nos lembrarmos de que as situações que atraímos para a nossa vida agora são repetições de traumas e dificuldades da infância, não apenas aprenderemos mais sobre o que está submerso em nosso interior, mas ganharemos ainda uma perspectiva e um vislumbre maiores de nossas preocupações imediatas. O caso de uma mulher de 25 anos que me procurou para uma leitura quando Plutão em trânsito estava em conjunção com o seu Sol libriano na quarta casa, ilustra esse ponto. Seu pai, que gostaria que ela tivesse nascido homem, fora excepcionalmente crítico em relação à filha. Nada do que ela fizesse estava certo e ela cresceu sentindo-se desajeitada e inútil. Sob esse trânsito de Plutão, ela se envolveu com um homem que às vezes a procurava e caçoava dela. Qualquer outra pessoa teria rido dessas brincadeiras,
mas isso mexeu com a vergonha e a dor que ela sentia em sua própria infância por causa do pai. A leitura da carta ajudou-a a perceber a ligação entre suas reações quanto ao comportamento do namorado e seus sentimentos infantis. Ela uniu-se a um grupo de mulheres, no qual explorou seu relacionamento de infância com o pai e assim, gradualmente, libertou-se do condicionamento negativo que se originara na atitude que este tivera em relação a ela. Depois disso, ela passou a ficar mais à vontade no relacionamento com o namorado. Aprendeu a levar na brincadeira os seus gracejos, que não mais ativavam suas feridas de infância como antes acontecera. Ir a fundo de problemas e questões que permaneceram irresolvidos desde a infância torna possível romper com padrões antigos e implementar algumas mudanças de vida profundas e fundamentais. Alguns de nós poderão até mesmo confrontar diretamente seus pais. Em algum ponto desse trânsito, Plutão, transitando pela quarta casa, pode indicar a necessidade de enfrentá-los, dizendo, em outras palavras, que é um momento em que podemos nos separar mais completamente de nossos pais, para definirmos quem somos enquanto indivíduos, ao invés de continuarmos a ser o que eles esperam de nós ou desejam que sejamos. Entretanto, a situação inversa pode igualmente ocorrer. Se temos constantemente rejeitado tudo que se refere à nossa família e nos rebelado contra eles com atitudes radicais, esse trânsito pode indicar uma mudança desse comportamento. Podemos compreender que alguns dos valores ou crenças de nossos pais adequam-se efetivamente com aquilo que somos. Em geral, Plutão na quarta casa indica um período no qual somos chamados a distinguir aquelas características familiares que nos descrevem com precisão, das quais nos têm sido impostas e precisam ser rejeitadas em nome da individuação. Se a quarta casa estiver associada com o pai, esse trânsito pode focalizar problemas especificamente relacionados a ele. Podemos ter que confrontar o pai enfrentando-o e nos separando dele. Ou, inversamente, acabamos por compreender o que herdamos das características paternas. Aqui, Plutão em trânsito anuncia descobertas que nos capacitam a relacionar mais profunda ou honestamente com ele do que antes era possível. Momentos pelos quais ele estiver passando ou atravessando nessa época uma crise psicológica, uma doença, a aposentadoria, enfim, igualmente nos afetarão de forma profunda. A quarta casa descreve a influência ancestral, nosso elo genético e psicológico, com os antecedentes da linhagem familiar. Questões e conflitos não resolvidos na linhagem familiar são passados adiante até chegar a nós. Herdamos não apenas as características físicas de nossos progenitores, mas também seus complexos psicológicos e seus problemas emocionais não resolvidos. Plutão em trânsito pela quarta casa pode mexer com conflitos e crises de nossa vida que, de alguma forma, estão relacionados com questões irresolvidas de herança familiar. Se estivermos atentos à possibilidade disso e se explorarmos o melhor que pudermos nossa árvore genealógica psicológica, isso poderá ajudar para que possamos compreender melhor o tipo de preocupações que temos de enfrentar durante esses trânsitos. Além dos padrões ancestrais e de infância que as crises dessa época expõem, Plutão na quarta casa coincide com mudanças e transtornos no fronte familiar. Se nos mudamos de casa quando Plutão está passando por essa esfera da carta, provavelmente a mudança afetará significativamente a totalidade de nossa vida.
Sob esse trânsito, podemos comprar a primeira casa própria de nossa vida, ou empreender uma reforma ou redecoração completa do lugar em que vivemos. Essas alterações externas refletem mudanças interiores de natureza psicológica. Plutão em trânsito, através da quarta casa, também pode indicar mudanças importantes na vida das pessoas com quem vivemos. Com isso, se manifestará exatamente. Isso vai depender dos domicílios natais na quarta casa, do resto da carta e de outros trânsitos e progressões que estarão ocorrendo no momento. Em alguns casos, Plutão em trânsito pela quarta casa coincide com separações e divórcios. Em outras situações, esse trânsito indica a chegada de pessoas novas, o nascimento de uma criança, um membro da família que retorna depois de uma longa ausência, pais que voltam para casa depois da guerra, ou uma outra pessoa que entra para nossa família. Plutão em trânsito na quarta casa também pode significar partidas, um filho que está suficientemente crescido para deixar o ninho, a saída de qualquer outro membro da família e até mesmo a sua morte. A fera que vive em nós desperta em qualquer casa pela qual Plutão esteja transitando, de forma que, durante essa época, a esfera durar será a principal arena para disputas agressivas, intrigas e lutas de poder. Tradicionalmente, a quarta casa está associada com o nosso país de origem. Quando Plutão está se movimentando através dessa casa, alguns podem perder as raízes e ir para um outro país, ou voltar à terra natal se tem estado fora dela por algum período significativo de tempo.